O silêncio no quarto de Cláudio não é um silêncio de paz, mas uma quietude pesada de estagnação. Ele está sentado diante de uma tela que brilha com um cursor branco piscando ritmicamente, um lembrete implacável de tudo o que ele ainda não começou a construir. Ao seu redor, as paredes parecem apertar-se, decoradas com as sombras de sonhos que nunca saíram do papel ou da imaginação. Há pilhas de livros com marcadores de página esquecidos há meses, esboços de planos de negócios que nunca viram a luz do dia e ferramentas de novos hobbies que foram abandonados antes mesmo de se tornarem hábitos reais. Cláudio habita o que poderíamos chamar de sala de espera da vida, um lugar cinzento e estéril, onde o presente é constantemente sacrificado no altar de um amanhã ilusório que nunca chega. Para ele, a procrastinação não é apenas uma simples falta de vontade ou preguiça passageira, mas uma forma silenciosa e sistemática de traição contra sua própria essência. Cada vez que ele escolhe o conforto imediato de uma distração vazia, ele está, na verdade, roubando tempo e energia do homem que ele poderia se tornar. O ambiente é denso e carregado de uma melancolia invisível. O único som que preenche o vazio absoluto é o tic-tac de um relógio de parede antigo, cujo pêndulo balança com uma precisão cruel. A cada segundo que passa, o som parece ganhar volume em seus ouvidos, transformando-se de um simples marcador de tempo em uma sentença de tribunal irrecorrível. É o som da vida escorrendo por entre os dedos, uma contagem regressiva para um fim que Cláudio tenta desesperadamente ignorar enquanto se perde em tarefas triviais. Ele vive sob a perigosa e sedutora ilusão da imortalidade. Em sua mente, ele age como se tivesse séculos inteiros pela frente, como se os dias fossem recursos infinitos, que podem ser desperdiçados, sem qualquer consequência grave. Ele se convence repetidamente de que o eu do futuro será mais forte e mais disciplinado, ignorando o fato óbvio de que, ao adiar a ação hoje, ele está enfraquecendo justamente esse mesmo eu futuro que ele tanto espera que o salve. Nesse momento de paralisia profunda, uma voz antiga e austera começa a ecoar em seus pensamentos, vinda de séculos de sabedoria clássica que ele um dia leu, mas nunca praticou verdadeiramente. É a presença intelectual de Marco Aurélio, o imperador filósofo, que parece observar o desleixo de Cláudio com uma mistura de compaixão e severidade imperial. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A mente de Cláudio é subitamente invadida pela máxima brutal do estoicismo. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que essa possibilidade determine o que você faz, diz e pensa a partir deste instante. O conceito de memento mori, a lembrança constante da própria finitude, não surge como um convite ao desespero mórbido, mas sim como um chamado urgente e elétrico à clareza mental. Cláudio percebe com um sobressalto que sua hesitação é, na verdade, uma forma suprema de arrogância. Ele presume inconscientemente que o tempo lhe é devido, que o universo tem a obrigação sagrada de lhe conceder mais uma manhã ensolarada para que ele finalmente decida começar a viver. A procrastinação revela-se, então, como o assassino silencioso da alma humana. Cada tarefa adiada, cada promessa quebrada consigo mesmo em segredo, é uma pequena morte voluntária que ele aceita em troca de um alívio momentâneo. Cláudio sente o peso físico dessa percepção. Ele entende que, ao evitar o desconforto necessário do esforço e do foco, ele está abraçando a agonia muito mais profunda da mediocridade crônica. O conflito real não é contra as demandas do mundo exterior, mas contra o eu animal, aquela parte primitiva e medrosa de seu cérebro que clama desesperadamente por segurança e prazer instantâneo, ignorando completamente a capacidade racional e virtuosa que define sua humanidade. Ele olha para suas próprias mãos imóveis sobre a mesa
e sente uma vertigem existencial sufocante. O tempo não é algo que ele possui como uma moeda em um cofre, mas algo que o consome incessantemente, como uma chama que devora a vela até que nada reste além da escuridão e do arrependimento. Levantando-se com uma dificuldade física real, como se carregasse sobre os ombros o peso de todos os amanhãs que acumulou inutilmente ao longo dos anos, Cláudio caminha lentamente até o banheiro. Ele acende a luz fria e amarelada que destaca impiedosamente as olheiras profundas e as novas linhas de expressão que o tempo, implacável e silencioso, desenhou em seu rosto enquanto ele apenas esperava o momento perfeito para começar. Ele encara o espelho com uma coragem amarga que não sabia que possuía. O homem que o olha de volta tem olhos cansados, não pelo cansaço nobre do trabalho cumprido, mas pela exaustão de fugir de si mesmo por tanto tempo. Ele não reconhece mais aquele semblante que reflete no vidro baço. Onde foi parar o jovem cheio de ambição e fogo interno? O que restou foi apenas uma casca, um prisioneiro de suas próprias desculpas bem elaboradas. A verdade é brutal. Cláudio está morrendo em vida, e o carrasco é sua própria procrastinação sistemática. O espelho não mente. Ele mostra com nitidez o custo real de cada minuto perdido em nome do conforto estéril. A realidade desaba sobre ele como uma avalanche, e o silêncio do quarto agora parece gritar que o tempo de esperar finalmente acabou. Cláudio afasta-se do espelho, mas a imagem do homem de olhar opaco permanece gravada em sua mente como uma cicatriz recente. Ao retornar à mesa de trabalho, a cadeira range sob seu peso, soando como um protesto contra sua própria inércia. Agora, a batalha torna-se um combate visceral em seu sistema nervoso. Dentro dele, o eu animal ruge com uma intensidade primitiva, clamando pelo refúgio seguro do entretenimento vazio e da distração anestésica. Esse impulso instintivo não quer a virtude ou o crescimento. Ele deseja apenas a manutenção do conforto imediato e o silêncio das responsabilidades que exigem esforço. É o mecanismo de defesa de uma mente que teme o julgamento de tal forma que prefere nem sequer tentar. Por outro lado, o eu racional, aquela centelha de consciência que Marco Aurélio descrevia como o guia interior, tenta assumir o controle dos comandos. É um embate silencioso, mas exaustivo, que drena mais energia do que o próprio trabalho em si. Cláudio percebe que a resistência não é preguiça comum, mas um medo paralisante, disfarçado de tédio. A procrastinação atua como uma droga pesada que ele injeta em sua própria consciência para não sentir a dor de ser menos do que sabe que poderia ser. Cada vez que ele estica a mão para o celular em busca de uma notificação irrelevante, é o eu animal buscando uma dose de dopamina para mascarar o vazio da alma. Sob a luz severa da lógica estoica, ele entende agora que adiar o dever é uma arrogância suprema contra o universo. É acreditar, em sua prepotência silenciosa, que o destino lhe deve obrigatoriamente mais tempo. Ele trata o tempo como um senhor trata um escravo, sem perceber que o tempo é o único mestre absoluto e imparcial. Ao dizer, farei amanhã, Cláudio está apostando o instante presente em um jogo perigoso onde as cartas estão marcadas contra ele. A verdade brutal é que o amanhã é uma promessa que a vida não tem obrigação de cumprir. A dicotomia do controle surge como um farol necessário em meio à névoa. Ele percebe que passou anos sofrendo por resultados fora de seu alcance, enquanto negligenciava o único território onde tinha soberania total, o seu próprio esforço neste exato momento. Ele não controla o aplauso do mundo, mas tem autoridade absoluta sobre a decisão de realizar sua tarefa com excelência, independentemente do cansaço. De repente, um alerta estridente no computador quebra o silêncio do quarto. O brilho da tela parece mais agressivo agora. Cláudio lê o e-mail que acaba de chegar e seu coração despenca no peito.
É a resposta final sobre um contrato que ele vinha adiando há meses, com respostas evasivas e pedidos de prorrogação. A mensagem é curta e gélida. A oportunidade foi encerrada e o projeto entregue a outro profissional mais ágil. O abismo do fracasso abre-se sob seus pés. Aquela era a sua grande chance de redenção, o ponto de virada que ele acreditava estar sempre garantido, esperando por sua boa vontade em começar. O golpe atinge o centro de sua identidade. Ele sente o gosto amargo do tarde demais, um sabor que nenhuma distração pode remover. O pânico tenta subir por sua garganta, mas ele respira fundo, tentando aplicar a disciplina da percepção. Ele não pode mudar o passado, mas pode mudar sua reação ao desastre iminente. Buscando documentos em uma gaveta emperrada para tentar remediar a situação, seus dedos tocam um envelope de papel áspero e esquecido. Ao abri-lo com as mãos trêmulas, Cláudio encontra uma nota escrita por ele mesmo há exatamente 5 anos. As palavras, redigidas com uma esperança que ele quase não recorda mais, são um soco em seu estômago. Naquela nota, o Cláudio do passado implorava ao seu eu do futuro que não deixasse o tempo escorrer e que honrasse os talentos que recebera. Ele listava os mesmos sonhos que ainda povoam sua lista de pendências. Cláudio percebe a extensão colossal do território que entregou ao amanhã. Ele não perdeu apenas um contrato hoje, perdeu 5 anos de vida para um fantasma de conforto que nunca lhe trouxe paz. A dor da revelação é intensa e o ar parece faltar, enquanto o tic-tac do relógio soa como o martelo de um juiz confirmando sua sentença final. Cláudio segura o papel amarelado e sente o peso esmagador de 1825 dias evaporados em promessas vazias. Cada palavra naquela nota antiga era um grito de socorro lancinante de um homem jovem que ele traiu sistematicamente. O arrependimento, antes uma névoa difusa, agora se condensa em uma certeza cortante. O eu animal nunca buscou verdadeiramente protegê-lo, mas sim devorá-lo lentamente através da inércia. Ele olha para o relógio na parede, cujos ponteiros parecem ceifar o que resta de sua tarde solitária. Pela primeira vez, o som do tic-tac não soa como uma ameaça, mas como o metrônomo da própria realidade. A urgência que gerava pânico transmutou-se em uma clareza fria e cortante. Ele compreende que o tempo passado não lhe pertence mais, e o futuro é apenas uma abstração incerta. A única propriedade real que possui, o único território onde sua vontade exerce soberania, é o milissegundo entre um batimento cardíaco e o próximo. A voz de Marco Aurélio ressoa em seus pensamentos, lembrando-o de que a morte acontece continuamente. Tudo o que já passou pertence agora à morte. Com essa percepção, o peso do contrato cancelado e da vergonha começa a se dissipar. Cláudio não busca mais o perdão do mundo ou a recuperação impossível do que foi desperdiçado. Ele busca a redenção através da ação virtuosa e imediata. Senta-se à mesa, não para terminar um projeto trivial, mas para exercer sua função como ser humano racional. O foco muda do resultado externo para a excelência do processo interno. Ele escreve a primeira linha de um novo plano, não com a arrogância de quem acredita ter séculos pela frente, mas com a humildade de quem sabe que esta pode ser sua última obra. A resistência do eu animal ainda tenta sussurrar mentiras sedutoras sobre o cansaço, mas Cláudio ignora essas vozes como ruídos de uma tempestade passageira. Ele habita o presente com uma intensidade quase sagrada. Cada movimento de sua mão é um tributo à sua dignidade recuperada. A disciplina, que antes parecia um fardo, revela-se como a única forma de liberdade. Ele descobre a equanimidade, a paz que não depende do mundo externo, mas da harmonia inabalável com a própria razão. O quarto, antes uma prisão de estagnação, torna-se um templo de propósito.
O silêncio já não é mais pesado, é límpido e acolhedor. A transformação de Cláudio não é um milagre financeiro externo, mas uma revolução silenciosa de caráter. Ele entende que a procrastinação é o assassino silencioso da alma, porque nos convence a trocar nossa essência por uma sombra de conforto. Ao aceitar sua finitude, ele parou de lutar contra o tempo e começou a nadar com ele. O agora tornou-se seu único santuário. Ele percebe que a vida não deve ser medida pela duração dos anos, mas pelo uso consciente dos momentos. A verdade brutal é que muitos homens morrem antes de serem enterrados, pois pararam de viver no presente para habitar um futuro que nunca chega. Ao observar o sol se pondo no horizonte, Cláudio sente uma leveza desconhecida. O medo do fracasso evaporou, porque ele não compete mais contra os outros, mas contra sua própria mediocridade. Ele é, finalmente, o senhor de si mesmo. Esta jornada não termina com um prêmio, mas com a satisfação do dever cumprido no momento exato. A vida de Cláudio recomeça a cada segundo, a cada escolha de não adiar o que a virtude exige. Para você que observa Cláudio, a lição é clara e urgente. A procrastinação é uma negação da sua própria humanidade. Cada vez que você empurra sua vida para o amanhã, você assassina uma versão extraordinária de si mesmo. Não espere por um sinal do destino ou uma crise para acordar. O relógio não para, e o amanhã não existe nos mapas da realidade. Assuma o controle de sua narrativa agora. Busque a virtude na tarefa simples diante de você. Inscreva-se nesta busca pela sabedoria, acompanhe nossa jornada rumo à excelência estoica e transforme a filosofia em sua armadura diária. A vida é breve, e o momento de agir é este. Não permita que o arrependimento seja sua trilha sonora. Comece agora.